Olá, meu nome é Cristiane, sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Hoje com um tema especial que vai ser para vocês, mulheres, no mês de março, que é comemorado o nosso dia. Então estaremos trazendo aqui assuntos que é extremamente relevantes e importantes para nós. Nós que cuidamos dos outros e muitas vezes nos deixamos à parte. Então hoje temos aqui a convidada, a enfermeira Michele. Muito obrigada, Michele, por ter vindo conversar com nós, né? Obrigada, Cris. E nos ajudar a puxar a orelha, né? Do quão importante é o nosso cuidado, né? Cris, agradeço muito o convite e acho extremamente importante esse movimento que vocês estão fazendo de tentar buscar mais conhecimento para trazer para a nossa população, as nossas mulheres, as nossas pessoas. Verdade. E para nós conversar, quais são os cuidados que nós mulheres devemos ter ao longo da nossa vida? Nós, mulheres, somos uma montanha-russa emocional, uma montanha-russa hormonal. Nós temos muitas fases na nossa vida, nós temos muitas questões que abalam o nosso dia a dia. Os cuidados que nós temos que manter ao longo da nossa vida, visando uma velhice saudável, visando uma vida adulta saudável, são a prática de exercícios físicos, cuidados com a alimentação, diminuição de estresse, exercícios de relaxamento em geral, lazer, evitar situações que sejam desconfortáveis, situações que te estressem. O nosso organismo, ele é um conjunto, né? Se algo nele não estiver funcionando bem, o restante dele também não vai funcionar. Então, os nossos exames de rotina, a gente tem que manter em dia. O primordial é a nossa alimentação, os exercícios físicos, porque isso vai fazer muita diferença na absorção das vitaminas pelo nosso organismo, que um organismo sem vitamina é um organismo que não vai funcionar. Falta de vitamina causa sintoma de depressão, por exemplo. Então, nós temos muitas coisas para trabalhar no nosso dia a dia, para manter o nosso organismo bem, para manter o nosso corpo forte, para que a gente consiga enfrentar a vida de uma forma mais saudável e mais segura. Sim. E no dia a dia, qual é o cuidado assim que a gente tem que ter com a nossa saúde? No dia a dia, primeira coisa, manter o nosso sono, né? O nosso sono, ele tem que ser regular. O nosso sono, ele tem que ser de 7 a 8 horas, pelo menos, toda noite. De preferência, fazer esse horário do sono da noite, porque o sono do dia não é igual ao sono da noite para o nosso organismo. O nosso organismo, ele funciona como o sol, né? Então, o sol amanheceu, é a hora de acordar. Amanheceu, tomar o café. Não pular refeições. O nosso organismo precisa do alimento, o nosso organismo ele funciona com o que a gente fornece para ele e com o que a gente gasta dele. Então a gente tem que se manter em movimento e a gente tem que manter uma rotina saudável em geral. E assim, nessa continuidade de cuidados, né? Às vezes a gente tem que cuidar tanto do outro que a gente fica para depois. Mas qual seria o ideal de nós, mulheres, procurarmos por atendimento? O atendimento, ou o médico, ou de enfermagem, ele é orientado pelo menos uma vez por ano, né? Então, exames de rotina, eles devem ser feitos uma vez por ano pelas mulheres. As mulheres, elas têm uma alteração muito grande na questão hormonal. Essa montanha-russa de hormônios que acontece prejudica muito em alguns momentos da vida a absorção de algumas vitaminas no nosso corpo. Então, a gente tem que manter alerta, a gente tem que saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, pelo menos a cada 2 anos fazer o exame preventivo do colo do útero. De ano em ano, se tiver tudo certo, pode fazer de 2 em 2, mas no começo de ano em ano. A mamografia também a cada 2 anos. Então, tem que fazer essa rotina de exame, essa rotina de acompanhamento. Se não tiver nenhuma alteração, pelo menos uma vez por ano. Se tiver alteração, a frequência diminui.
E isso mesmo que não tenha nada, ela tem que procurar para fazer, né? Mesmo que não tenha nada. Uhum. A maior parte das doenças são silenciosas, né? Uhum. Então, sempre que você procura o atendimento, sempre que você trabalha com a prevenção, qualquer coisa que apareça tem uma facilidade maior de ser tratada, Uhum. né? A mulher, quando ela tá no estágio inicial, por exemplo, do câncer, tanto de mama quanto do câncer do colo do útero, Uhum. o tratamento ele se torna muito mais fácil. Uhum. A imunidade dela tá melhor, Uhum. o organismo dela vai responder melhor ao Uhum. tratamento. Então, a gente não pode ficar naquela ideia de quem procura acha. Uhum. Porque isso não vai fazer diferença. Uhum. Se a pessoa não procurar, vai aparecer de qualquer forma. Uhum. Mas só que aí, quando aparecer, já vai ser um momento mais difícil, um momento Sim. que vai ser mais difícil de tratar, Uhum. o tratamento vai ser mais difícil, o organismo já fica mais debilitado. Então, as mulheres que às vezes precisam da quimioterapia, elas têm que estar com a imunidade boa. Uhum. Se não tiver imunidade boa, o médico não vai conseguir fazer a quimioterapia nela. Sim. Então, ela tem que manter uma imunidade boa. Por isso que, sempre que é feito e descoberto no início, quando o organismo tá bom, Uhum. quando a imunidade tá boa, o tratamento fica muito mais fácil para qualquer tipo de doença. Sim. E Mi, qual que é o papel da enfermagem na promoção de saúde da mulher? A enfermagem, ela faz o autocuidado, o cuidado em geral da pessoa, ele é através da enfermagem. Uhum. Então, a enfermagem, ela não vai olhar uma doença. A enfermagem, ela vai olhar a pessoa inteira. Ela vai olhar a mulher inteira. Ela vai olhar o que está causando desconforto de verdade na mulher. Uhum. Se é só a dor ou se é um transtorno psicológico que ela tem que estar causando aquela dor. Uhum. Então, é esse abraço da pessoa por completo. Uhum. É analisar cada serzinho que senta na frente da enfermeira como um ser completo. Uhum. Não só como um problema que ela traz. Um problema específico. Isso. Né? Uhum. A prevenção da mulher ainda seria o mais difícil? Porque as mulheres não tiram tempo para si, né? As mulheres cuidam de tudo. Elas têm a casa, elas têm o filho, elas têm o cachorro, elas têm que trabalhar, elas têm que fazer o cabelo, têm que estar bonita, fazer a unha. E vai ficando. Uhum. Aí não acha tempo para consulta, não acha tempo para fazer um acompanhamento certo de saúde. Às vezes a gente tem algumas dificuldades por questão de horário, que as mulheres não conseguem sair no horário que tem atendimento, principalmente no posto de saúde, né? Sim. Quando a gente marca uma consulta particular, a gente até tem uma flexibilidade de questão de horário, né? Mas no posto, ainda que a gente tem na nossa realidade, a gente tem a questão de que a saúde pública trabalha em prol também dessas pessoas que não têm condição de horário, né? Sim. Fazem em alguns momentos horário estendido para poder pegar essas mulheres que não conseguem durante o dia. Mas a gente sempre deixa para trás, né? A gente se vê por último. Porque se eu aguento. Né? E as mulheres são mais resistentes para dor, né? É aquela história que quando o homem já morreu, a mulher ainda tá de pé e trabalhando. Exatamente. E a gente, é exatamente isso, né? A gente tá lá ruim, mas tá lá. E tá lá. O homem, a doença tá vindo ainda, ele já tá gritando, né? Então, mas tudo bem. E como que a enfermagem consegue ajudar a mulher na questão da saúde íntima, né? E com o autocuidado? A enfermagem trabalha bastante a questão da prevenção, né? Então, são grupos que a gente faz, são rodas de conversa que a gente faz, eu sentar com a paciente e explicar como funciona. A gente trabalha muito a questão da prevenção de doenças, tanto com o uso do preservativo, quanto com a higiene. A higiene, ela evita doenças, né? Sim. Tem alguns estudos até que relatam que a questão da higiene, quando você tem uma higiene adequada, até o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer acontece. Então, a higiene é algo que é muito trabalhada pela enfermagem, né? A enfermagem trabalha muito isso. Então, a questão de ensinar o autocuidado, a questão de ensinar o que pode, o que não pode. Quando a gente estabelece um contato melhor com o paciente, com a paciente,
que geralmente nessa rotina de atendimento contínuo a gente consegue estabelecer um vínculo bem maior, né? Sim. Então a gente consegue trabalhar essa questão do autocuidado, do exigir respeito, Uhum. que a mulher tem o seu corpo, a mulher tem que respeitar o seu corpo, ela tem que Uhum. conhecer o seu corpo, Sim. ela tem que tocar o seu corpo, ela tem que Uhum. saber o que acontece. Uhum. Uma mulher que nunca tocou no seu seio Uhum. não vai saber quando vai aparecer um cisto. Uhum. Uma mulher que nunca tocou no seu canal vaginal, nas suas partes íntimas, não vai saber quando tiver algo diferente. Uhum. Então a gente trabalha muito isso, né? Uhum. A educação em saúde mesmo, se encostar para saber o que acontece. Uhum. Encostar não com aquele cunho sexual, Uhum. encostar com o cunho do autoconhecimento. Uhum. Do eu sei o que é meu corpo, eu sei o que tá acontecendo com o meu corpo, eu sei quando minha barriga tá inchada, eu sei quando eu tô ovulando, Uhum. porque minha barriga inchou, tá Uhum. doendo, inchou, eu sei que tô ovulando. Então essa ideia do autoconhecimento é um dos pontos fundamentais para o autocuidado. Sim. É um dos pontos que a gente consegue trabalhar com a população em Uhum. geral, até inclusive com os homens, né? Mas focando mais nas mulheres, o autoconhecimento salva a vida, Uhum. né? Sim. Você conhecer o seu corpo, você conhecer, principalmente você conhecer quando tem alguma coisa errada, Uhum. né? Só que Saber para que você aquilo ali não saber tá que tá normal. errado, você tem que saber o que é o O certo. que é o certo. Né? Exatamente. E Mi, você falou ali, né, que a mulher, nós mulheres, a gente trabalha fora, a gente tem filho, a gente tem cachorro, a gente tem marido, sempre tem alguém para cuidar. E isso acaba gerando um estresse, né? Sim. E esse estresse, essa sobrecarga, impactam na nossa saúde também? Impacta completamente, né? O estresse diminui a dopamina, né? Então a gente precisa buscar atividades no nosso dia a dia que façam o nosso organismo produzir a dopamina para que a gente consiga relaxar, né? Uhum. Então por isso a importância dos exercícios físicos, né? De a gente entrar numa rotina que a gente consiga. Claro que o nosso dia teria que ter 30 horas para a gente fazer tudo que a gente precisa, né? Sim, para dar conta. Mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Sim. Então, evitar essas situações de estresse, quando Uhum. é algo evitável. Uhum. Quando é algo que a gente não pode evitar, a gente estuda. Uhum. A gente pode resolver isso hoje? A gente vai conseguir resolver isso amanhã? Como que a gente vai resolver isso? Uhum. Vai fazer diferença eu me estressar com isso? A minha ansiedade vai melhorar o meu problema? Uhum. Então, tudo a gente tem que colocar na balança, Uhum. né? E as situações de estresse são o que mais prejudica o nosso organismo, né? Sim. Porque o nosso corpo adoece pelo estresse. Uhum. Eu acho que você já falou, mas só pra gente reforçar, quais são os sinais que a gente nunca deve ignorar no nosso corpo? As mulheres, principalmente, né? A gente tem questão de edema extremo em membros, né? Uhum. É uma coisa que a gente tem que estar alerta. Dores agudas, né? Não tinha dor nenhuma, agora tem uma dor forte em algum lugar. Uhum. Algum tipo de sangramento, Uhum. né? Tá com sangramento vaginal, tá com sangramento após relação, Uhum. não é a menstruação, Uhum. vamos estudar para ver o que é. E o aparecimento de alguma coisa diferente no organismo, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar alerta. Aparecer uma bolinha em algum lugar, aparecer um caroço em algum lugar, aquilo não é dali, vamos lá ver o que é, Uhum. né? Sim. Não encuca, não coloca na cabeça, mas vai atrás para resolver, ver o que é. Sim. E mediante tudo isso, você entende que a saúde mental da mulher recebe a atenção que ela precisa? Não, nunca, né? A saúde mental da mulher, ela é a última coisa que está sendo acompanhada, é a saúde mental da mulher, né? Porque a mulher, ela se sobrecarrega de tudo e ela não cuida da sua cabeça, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tá até tentando cuidar do corpo, tentando cuidar do cabelo, tentando cuidar da unha, mas a cabeça fica lá para trás. Pipocando. A gente não tira tempo para ler um livro. As mulheres que têm filhos pequenos não conseguem nem ir no banheiro sozinha. Uhum. Então tem muita falta de apoio, principalmente da parte dos maridos, né? Ou rede de apoio. Sim. Então as mulheres ficam para trás. A saúde mental das mulheres fica para trás, né? E o que é a saúde mental? Uhum. A saúde mental é um bem-estar geral, né? É o bem-estar físico, emocional, é um bem-estar do corpo. Então, como é que a gente vai conseguir manter uma saúde mental se a gente não consegue ter um dia de paz? Uhum. Né? Um dia só nosso. É, isso. Então a saúde mental fica muito, muito para trás, muito abandonada. E aí as mulheres têm a questão dos hormônios, que eles já ficam à flor da pele, e isso já derruba a saúde mental da mulher, porque o estresse ele já tá
pronto para atacar o tempo inteiro em Uhum. alguns períodos dessa mudança de hormônios, né? Principalmente na entrada ali do climatério. Uhum. Então, são os ápices hormonais que prejudicam demais a saúde mental da mulher. Sim. E você falou antes do cuidado que vocês ensinam, que parece uma coisa assim, ensina como se lavar na região íntima. É uma coisa que a gente não faz, não imagina que alguém não saiba fazer, mas sim, né? Isso aí. Acontece muito. E esses cuidados da infância, adolescência, até a fase do climatério, muda? Tem orientações que são diferentes, que você passa para cada fase dessa? Na verdade, a questão de higiene, ela teria que ser toda em todas as fases, né? A questão da higiene no corpo da mulher, ela é básica, né? A mulher tem uma uretra muito pequena, ela tem um canal vaginal e é tudo muito perto de ânus, que é um lugar muito contaminado. Então, tudo isso deveria ser ensinado lá na infância, como é que faz a limpeza, né? Da frente para trás, nunca de trás para frente. Tem mães que ensinam, tem mães que não ensinam. E se a mãe não ensina, a criança não aprende. Então, esse que é o cuidado mais básico, ele é inteiro da vida, ele é da vida inteira, né? O que vai mudar? Vai mudar depois que a menina entra na adolescência, a questão do período menstrual, né? Na questão da higiene, principalmente, o risco de uma disseminação de fungo por ficar muito tempo com o absorvente. Então, essa questão da troca. E a questão do organismo da mulher em si, né? Quando você tá... se você tem muito sangramento, você tem geralmente problema na questão da diminuição da anemia, né? Por causa do sangramento. Então, são vários que uma questão leva a outra, né? Mas a questão de higiene, ela deveria ser repassada na escola, né? Tipo, ensinar a escovar os dentes, né? Como eles ensinam a escovar os dentes. Que muitas famílias falam sobre isso, muitas famílias ainda têm muito tabu, né? Sim. Não falam sobre isso com ninguém, nem com as meninas, nem com os meninos. Tem meninos que vão descobrir depois de grande que eles têm fimose, que nunca foi visto em casa e que existia isso. Sim. Então, são problemas cumulativos ao longo da vida por não haver uma conversa entre família. Entrando, então, num assunto que também é muito legal pra gente que é mulher e que é mãe, qual é o cuidado da enfermagem no pré e no pós-natal? A enfermagem trabalha o pré-natal com os gestantes, né? A enfermagem faz todo o acompanhamento pré-natal com as gestantes, né? Então faz desde a questão da solicitação dos exames, a questão da avaliação da gestante, a questão das orientações durante a gestação, a prescrição de medicamentos. Então hoje a enfermagem pode fazer todo esse acompanhamento, né? A rotina em unidade básica de saúde é o acompanhamento um mês pela enfermeira, um mês pelo médico, uma consulta complementa a outra, né? Então, a enfermagem, ela faz a parte de orientações em geral sobre a saúde da gestante. Ela trabalha muito a questão da amamentação no puerpério, né? A pega correta, o formato de amamentação realmente que fique uma forma saudável para a mãe e para o bebê. A enfermagem também faz a parte do acompanhamento do crescimento da criança, do desenvolvimento, né? O acompanhamento mensal do desenvolvimento da criança. Então, hoje a gente consegue fazer um trabalho todo combinado com o médico na questão do atendimento, né? Em algumas situações específicas, claro, a gente precisa repassar para o médico que exige algum outro tipo de avaliação ou algum tipo de prescrição que a gente não possa fazer, mas em geral a gente consegue acompanhar a gestante desde o primeiro mês de gestação até a criança aos 14 anos, né? E depois vira adulto. E depois vira adulto e continua acompanhando, né? E você falou antes da mulher, né, saber o seu corpo, essa questão dela, do toque, né? Como que a mulher pode se sentir segura ao buscar por um atendimento? Para a mulher estar segura, primeiro ela tem que saber o que ela precisa, né? Se ela vai consultar,
ela tem que saber o que ela tá sentindo pra ir consultar. Geralmente quando as pessoas sentam na frente do médico, principalmente, porque com a enfermeira, geralmente o contato é mais tranquilo, as pessoas não ficam tão nervosas, né? Mas às vezes as pessoas sentam na frente do médico e elas não lembram o que elas foram fazer lá. Elas não lembram das dúvidas, elas não lembram dos sintomas. Então, para uma segurança maior, escreve. Escreve o que você sentiu, quando você sentiu, como você sentiu, o que você quer perguntar, qual é a tua dúvida. Se você não se sente segura com o médico que tá te atendendo, pede para alguém te acompanhar. Né? Se você não tem algum familiar que consegue te acompanhar, pede para a enfermeira te acompanhar numa consulta. Então, você tem que saber o que você quer. O que você quer e como você está se sentindo. Sim. Né? Para daí você conseguir agir de uma forma correta. Mas isso de você escrever o que você realmente quer é uma coisa que orienta muito no momento da consulta para quem tá inseguro. Porque quem tá inseguro geralmente fica nervoso e esquece tudo que quer. Sim. E a gente falou antes, né? Você falou sobre que ainda é tabu alguns assuntos em casa, né? Como que a enfermagem ajuda a quebrar isso? A enfermagem, ela trabalha principalmente com grupos para tentar diminuir um pouco esse impacto, né? Dentro de casa, é um pouco mais difícil a gente mudar alguma situação. Só que a gente pode fazer um grupo na escola que vai orientar a criança que não aprendeu dentro de casa. Né? A gente pode fazer um grupo na comunidade que daqui a pouco a gente vai alertar uma mãe que ela vai ter que orientar a filha dela, né? Então, a gente sempre trabalhando no formato de grupos em geral, a gente consegue mais pegar essa questão de ensinamentos que não acontecem e de tabus que podem ser rompidos. E qual é o acolhimento? Qual a importância do acolhimento na saúde da mulher? Inteira, né? É uma mulher que não se sente acolhida, ela não se sente bem atendida. Então, se você não acolher, se a pessoa não vincular com você, nada do que você falar vai valer. Se a pessoa olhar pra você e acreditar no que você está falando, você pode falar qualquer coisa que ela vai seguir como regra. Então, o acolhimento, ele faz esse primeiro elo. E esse primeiro elo é o dito do santo bateu, né? Se não bateu, você não vai levar em consideração. Se bateu, você segue a regra. Sim. E falando do autocuidado, que, né, a gente comentou antes também, por que a mulher deve seguir arrisca esse autocuidado e não deve se olhar, mas isso é luxo, isso eu posso deixar para depois, isso... Não, a mulher tem que ter o autocuidado por si, né? Às vezes a gente deixa de ir pra academia porque tem que fazer alguma coisa e não tem ninguém que vai fazer no meu lugar. E se você morrer amanhã? A gente não trabalha com isso, então. A gente não pensa no se eu não tiver. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Porque a gente tem que fazer pela gente justamente pra gente estar. Pra gente conseguir passar as fases ruins. Pra gente conseguir dar a volta no que, de repente, se a gente tivesse mal, a gente não conseguiria. E se você ficar doente amanhã porque você não foi consultar? Vai ficar lá o que você não fez? Ninguém vai fazer por você. Então, esse autocuidado, ele é pela gente. Pela gente. E é só a gente que pode fazer. Sim. Então, ele tem que ser uma tecla que ela tem que ser batida todos os dias. São pequenas mudanças no hábito do nosso dia a dia que fazem toda a diferença depois, né? Exatamente. Às vezes é só, é uma caminhada, mas é uma caminhada que vai fazer a diferença depois, né? É isso aí. É tomar água. É tomar água. É tomar água. Tomar água vai fazer o teu rim funcionar. Tomar água vai fazer a tua pressão estabilizar, quando você tem pressão baixa, principalmente. Tomar água vai fazer tua pele ficar melhor. Tomar água vai fazer o teu cabelo ficar melhor. E a gente, muitas vezes... Simples. E é simples. É só tomar. É só tomar. E quais são os direitos que a mulher tem no atendimento? A mulher tem o direito de ter o acompanhante, né? Ela, em qualquer situação, ela pode exigir a presença de um acompanhante, principalmente quando ela vai ser submetida a algum tipo de exame físico, né? Quando vai ser tocada de alguma forma. A mulher tem o direito de dizer não, né? Se o médico vai agir por si,
O enfermeiro vai agir por si, se for alguma situação de urgência, Uhum. de emergência, né? Que a pessoa realmente não consiga responder por si. Uhum. Mas de restante ela tem a opção de dizer sim ou não. Eu Uhum. quero, eu não quero. Quero ser submetida a um procedimento, não quero ser submetida a um procedimento. Uhum. E depois de tudo isso que a gente conversou, que orientação você deixaria para as mulheres que estão deixando a sua saúde para depois? Mulheres, cuidem de si. Cuidem da sua rotina, cuidem da sua alimentação, tomem água, façam exercícios. Só existe um lugar no mundo em que você não é substituída, que é dentro da tua casa. É a tua vaga exclusiva. E se você deixar você para trás, daqui a pouco você não tá mais lá e vai ficar faltando. Uhum. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa levar a sério a nossa rotina de acompanhamento. Tem uma regra que a gente segue que ela é muito fácil de memorizar, porque a nossa vida passa muito rápido. Quando a gente viu, já é outro mês, já é outro mês, já é outro mês. Então, mulheres, deixem o mês do seu aniversário como um mês de cuidado, como um presente para vocês. Marquem o mês de aniversário para ir consultar todo ano. Os meus exames de rotina, as minhas consultas eu vou fazer no meu aniversário, no meu mês de aniversário, porque é o meu presente de aniversário para mim mesma. E aí a gente não esquece, porque senão passa muito rápido e a gente vai deixando para trás. Então a gente precisa cuidar da gente. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Michelle, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Eu acredito que tenha sido para as mulheres, de repente, uma chamada mesmo, né? Um alerta para elas entenderem que elas precisam se cuidar. Cris, eu agradeço muito. Repito, acho interessantíssimo, muito legal esse momento que vocês estão fazendo, essa busca pelo conhecimento, colocar o conhecimento para dentro da casa das pessoas, para dentro da família, é o mais importante. Sempre que a gente tem conhecimento, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Uhum. E isso faz a gente crescer, faz a gente buscar melhoria, faz melhorar a nossa vida em geral. Uhum. Então, meus parabéns e muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por esse momento. A prevenção é algo que me faz ter vontade de trabalhar cada vez mais, né? Eu incentivar as pessoas a viverem bem, incentivar as pessoas a ter domínio sobre si. Sim. Né? O envelhecer saudável, o poder cuidar da sua vida até o final, a ser autônomo, a poder decidir sobre suas coisas até o final da vida, é o que mais me instiga. E é extremamente importante esse conhecimento para que a gente realmente chegue lá. Consiga chegar bem. Isso. Obrigada, Cris. Obrigada a você. Mulheres, se cuidem. Para vocês poderem cuidar de quem vocês amam, vocês precisam estar bem. Assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando.